Nicolas manda recado direto aos militantes da esquerda. Segundo o parlamentar, os deputados da base de Lula vivem em uma utopia e estão afundados em conceitos ideológicos que só afundam o Brasil. A maioria do Brasil merece do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso, sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, esse orgulho tão grande que não consegue mais viver pela verdade. É impressionante aí essa fala do deputado federal Nicolas Ferreira, Serrão, em relação a tudo que está acontecendo no nosso país, é exatamente isso, né? A esquerda, para além de todas as camadas políticas que nós falamos aqui todos os dias, essa camada política, ela é regida por um mundo de ideias, ela é regida por uma filosofia, ela é regida por um contexto acadêmico, forte, robusto. É impressionante como a esquerda escolhe realmente construir uma série de utopias, construir uma série de fantasias em detrimento da própria realidade. Ele traz aí o exemplo da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente viu a esquerda descaradamente defendendo a impunidade, defendendo realmente aquilo que é ruim, que não presta na nossa sociedade. Esse discurso do Nicolas foi extremamente importante e corajoso, principalmente a conclusão dele, porque ele entende que a nossa mais grave crise é exatamente a moral. A crise é minha, é sua, de todos nós. Então, cada um tem que ter consciência de que precisamos mudar, de que não dá para viver do jeito em que a gente está vivendo. A esquerda, o sistema esquerdista que esculhambou as mentes brasileiras há muito tempo, tem muita responsabilidade nisso? Total. Tem muita, mas hoje a gente já tem um nível mínimo de consciência para entender que a gente precisa formar uma agenda para defender a coisa certa, a ética. E com base em duas questões, a verdade precisa superar as narrativas. As narrativas são a construção ficcional de uma realidade falsa. E pode notar, o discursinho, a discurseira canhota, ela é toda baseada em narrativa, um socialismo, um mundo lindo que não vem, a defesa de um Estado, que é um Estado pilantra, ladrão, bandido, corrupto, que só explora a gente. A gente, nesse Estado, só é escalado para pagar e não tem a contrapartida devida desse Estado. A gente paga esse Estado para ele nos proteger. E qual é a segurança que a gente tem? Zero. Então, esse discurso do Nicolas chamou atenção principalmente para isso, para a responsabilidade política de cada um de nós. Então não adianta reclamar apenas dos políticos que estão no parlamento, tem que responder por nós, que colocamos lá. Esses políticos tão ruins. Então a gente precisa ter uma agenda, uma escolha melhor de políticos e cobrar deles que cumpram essa agenda. Essa foi a síntese do brilhante recado do Nicolas Ferreira. Carol Esponza, tá aí então, o recado do Nicolas Ferreira, militância da esquerda, que é bastante preocupante, Carol, porque a pergunta que fica no ar é qual é o tipo de sociedade que nós estamos formando para o futuro, quais são as próximas pessoas que ocuparão todos os cargos. E isso tem muito a ver com essa tirania que vem da Suprema Corte, porque quando se fecha os olhos para essa tirania, quando finge que nada disso acontece, ou quando finge que a tirania não é imoral só porque você não gosta do coleguinha, só porque você não gosta do seu opositor político, significa que a sociedade inteira não está construindo absolutamente nada a longo prazo. Geise, esse discurso do Nicolas foi épico, né? Na verdade, tem um trecho que a gente não passou aqui hoje, mas que ele conta uma condenação, né? Nicolas é recorde de processos, ele tem mais de 100 processos. Não tem um por corrupção, ele fala isso. Não tem um por corrupção, não tem um por lavagem de dinheiro. Todos os crimes dele são por falar a verdade. E ele foi condenado, então, essa semana a pagar R$ 40 mil para um homem que se identifica como mulher e foi a um salão para fazer depilação
salão de depilação feminina e não quiseram fazer depilação num homem. Ele falou, não, porque ele é homem, não é mulher, e por isso não pode fazer a depilação. E para isso ele tem que pagar 40 mil reais. Esse caso, né, como todos os outros 100 processos que o Nicolas tem, mostra a nossa crise moral. Enquanto a gente está vivendo, né, o STF condenando sem prova alguma, sem qualquer conexão, os fatos ali do teatro, da trama golpista, a gente vê o deputado federal mais votado do Brasil, né, que tem um exemplo de moral, de ética, conservador, cristão, pai de família, tem 2 filhos pequenos, é o exemplo de moralidade, a gente vê sendo perseguido. E, ao mesmo tempo, pessoas de bem na cadeia. Então, assim, é maravilhosa essa fala do Nicolas, ele realmente lava a alma de todos nós em momentos, assim, tão difíceis, né? Dias tão duros como o que a gente está vivendo hoje assistindo a tudo isso. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.